Olá, olá para todos, boa noite. Boa noite a todos. Olha que alegria que a gente conseguiu hoje entrar. Ontem, para quem esteve aqui, a gente pede desculpas mais uma vez, realmente o computador deu uma pane aqui e desanimou todo mundo, mas aqui estamos nós, tivemos um compromisso agora mesmo, chegamos e estamos muito felizes de estar aqui falando com vocês, diretamente do nosso CCS, Centro de Cura dos Sentimentos, onde a gente faz os nossos atendimentos presenciais aqui em Uberaba, Minas Gerais, e também os nossos atendimentos online. E para quem está aqui no chat já conversando com a gente, o Rodolfo, a Ana Cláudia, o Fernando, a Helena, o Pedro, muito obrigada, viu? Que bom que vocês estão aqui. Podem ir colocando perguntas, que ao longo da nossa fala a gente vai, né, colocando, vai respondendo, tá certo? Muito bom. Bom, a gente escolheu esse tema porque realmente é um tema muito sério, né, Fernando? Muito sério, viu, gente? Porque Pode... a obesidade é um caso, viu, gente, de, vamos dizer assim, de saúde pública mesmo. Por quê? Porque a obesidade, junto com a depressão e a ansiedade, são as doenças que estão mais crescendo nesse planeta, tá certo? Já há um bom tempo, tá? E a gente pode considerar hoje, gente, a obesidade uma verdadeira pandemia. Por quê? Porque ela pega o mundo inteiro. E é uma epidemia mesmo, verdadeiramente. Tá? E que leva ao óbito, de alguma forma, quando a pessoa ela chega a ter o quê? Uma obesidade mórbida. Mórbido vem de morbe, morbe é morte. Então, quer dizer, a obesidade mórbida ela leva a pessoa muitas vezes ao óbito através de quê? De cardiopatias, de problema vascular, tá certo? Problema circulatório, diabetes, problema no pâncreas, uma série de coisas, tá certo? Então, quer dizer, a obesidade, gente, ela tem que ser vista, principalmente pelos governos, tá? Como uma questão de saúde pública. Por quê? Porque a obesidade, muitas vezes, ela vai gerar um monte de outras doenças que vão fazer o quê? Uma comorbidade com a obesidade. Exatamente. Tá certo? E hoje a gente escolheu esse tema, mas com uma abordagem trabalhando o quê? O autoconhecimento, porque é através do autoconhecimento que a gente vai conseguir realmente emagrecer, mas pela mente. Porque quantos tratamentos as pessoas fazem, passam por cirurgias, emagrecem, engordam, dietas restritivas, coisas que às vezes a pessoa faz, mas não trabalha o principal, que é a emoção. Então, assim, hoje é o nosso foco principal nessa live, é a gente falar da importância de se trabalhar as emoções de quem engordou e de quem quer emagrecer, com o que fazer com essas emoções para poder emagrecer. E uma das primeiras coisas que tem que fazer é o quê? É se conhecer, é tentar entender o que foi que motivou a pessoa a engordar, porque a gente pode até ter nascido gordinho, né? Às vezes até acima um pouco do peso normal, mas se não for doente, não tiver uma doença, todo mundo tinha um corpo, todas as possibilidades de ter um corpo normal, um peso ideal, e a gente, de uma hora para outra, começa a engordar. Por que será? Então, hoje o nosso foco principal é esse. Porque, na realidade, gente, o tratamento da obesidade ele tem que passar por duas disciplinas, vamos dizer assim, principalmente pela psicológica e a médica também, tá? Porque a gente vê, por exemplo, o tratamento médico muitas vezes ele é levado para o lado da medicação, tá? E a medicação muitas vezes eles utilizam o quê? As anfetaminas. No caso aí a sibutramina. E a sibutramina a gente sabe que com o tempo de uso muitas vezes vai levar a pessoa o quê? A ter problema cardíaco e circulatório. Tá? E tem o tratamento também da cirurgia bariátrica, que é uma proposta que foi levada adiante na década de 50, no começo da década de 50. E a gente sabe por estatística que muitas vezes não são divulgadas, tá? Mas 52% das pessoas que passam por uma cirurgia bariátrica,
tá? Pelas várias cirurgias bariátricas que Vários existem, tipos, né? vários tipos de cirurgia. Então, quer dizer, elas voltam a engordar novamente. Olha só, volta a engordar depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a pessoa volta a ganhar peso e volta à obesidade mórbida. Porque não trabalhou a causa, Exatamente, né? A gente. causa da E obesidade. você vê, por Causa exemplo, emocional. quem falou muito nisso, sobre essas causas emocionais da obesidade, foi uma psicanalista alemã, chamava Karen Horney. Olha bem, ela morreu, gente, em 1952. Ela era alemã, mas ficou radicada nos Estados Unidos, tá? E ela escreveu trabalhos e trabalhos falando que a causa, muitas vezes, da obesidade não é uma questão só alimentar, mas é uma questão de carência afetiva. Carência afetiva de quê? Carência afetiva da mãe. Olha só, gente. Principalmente na primeira infância. Tá? Você vê lá o nenenzinho, por exemplo, ela falava isso. O nenenzinho está lá mamando, a mãe, muitas vezes, ela não olhava nos olhinhos da criança. Isso gerava uma carência. É Tá porque certo? o olho no olho gera uma conexão, uma Isso. sintonia. E o bebê precisa disso, né? E muitas vezes a amamentação, a alimentação era dada ou cuidando de outro filho, que isso acontece muito, Isso. né? Dando atenção para um outro maiorzinho, ou hoje, como a gente vê, as mães estão amamentando, mas estão no celular, não é? Estão na televisão, assistindo uma novela, e tudo isso pode gerar mais tarde por conta dessa carência, né, Exato. Fernando? E você vê, Liana, que isso aí começou, coincidentemente, ela fez esse trabalho na década de 40, tá? E isso aí, vocês vejam, por exemplo, na década de 60, quando as mulheres começaram a ir para o mercado de trabalho para auxiliar os seus maridos, isso na década de 60, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil também, né? Tá? O Brasil demorou um pouquinho mais, mas foi uma época que começou a aparecer essa questão da obesidade, tá certo? Quer dizer, as crianças começaram a ficar obesos, adultos obesos também, tá certo? Então, quer dizer, essa questão emocional é muito importante. Porque o alimento, segundo, né, os trabalhadores do comportamento humano, o alimento, gente, simboliza amor. Isso. Então, quando a gente busca um alimento sem estar com fome física, fome natural, a gente está buscando amor, buscando afeto, que isso muitas vezes falta na vida de muita gente. Por que na pandemia tanta gente engordou? Nessa pandemia da Covid, né? Pandemia. Tanta gente engordou, porque ficou isolada, né? Sem poder encontrar, sem poder abraçar, sentir o afeto. Então, isso é importante, o alimento mesmo simboliza amor. Isso é igual a Eliana falou. Gera o quê? A pessoa gera uma necessidade de compensação. Quer dizer, a pessoa tem satisfações, frustrações, às vezes a depressão também. Até o estresse também, né? A pessoa que trabalha demais e não se cuida, não olha para si mesma, para as suas vontades, para os seus desejos, ela acaba jogando essas vontades e desejos na geladeira, na comida, no chocolate, né? É a compensação. Toda compensação gera uma deformação. Segundo Jacques Lacan, tá certo? Então, assim, uma das causas, então, inconscientes, uma das motivações inconscientes da obesidade tem muito a ver com essa carência afetiva da nossa infância. Mas não é só isso, não, porque acontece muito também casos de pessoas que sofreram comparações na infância, pessoas que, às vezes, olha, isso são casos que a gente vai citando aqui, tá certo? Para vocês irem entendendo. Por exemplo, uma mãe que rejeita uma filha, por exemplo, e gosta mais de um outro filho. Essa filha, muitas vezes, para agradar a mãe, ela vai se tornando feia para não competir com a mãe. Quando ela entra na adolescência, quando ela está ficando bonita, vistosa, ela quer agradar a mãe de qualquer jeito. E nem assim consegue agradar, mas ela vai se deixando deformar o corpo por conta disso. Isso pode acontecer.
Outra coisa também é descontar na comida, comer muito. Isso acontece muito na adolescência para chamar a atenção dos pais, porque às vezes os pais são negligentes e para chamar a atenção, se estiver engordando, os pais falam, ó, tá comendo demais, ou não come isso, come aquilo, vou comprar um alimento dietético para você. Está chamando a atenção. Então está tendo um ganho secundário, porque muitas vezes, aliás, sempre, quando a gente está acima do peso, a gente precisa começar a se perguntar, o que eu estou ganhando com isso também? Porque tem ganhos secundários, né, Fernando? Exatamente. E tem aquele caso também, muitas vezes, da mulher, tá? Que casa com o sujeito, né? Era uma mulher magrinha, tudo, curvilínea, tal, e de repente ela descobre que esse sujeito está querendo casou com ela mais para quê? Para ter ela como um troféu. Troféu para mostrar para os amigos. Olha que mulher bonita que eu tenho. Dentro de casa não trata bem. Não, mas na frente dos amigos. Dos outros ele desfila com aquela mulher maravilhosa. E aí? O que pode acontecer? Aí você fala. Com o tempo, isso tem até no livro do Fernando, Cure Suas Mágoas e Seja aqui, Feliz. Ó. Ele conta um caso desse. Com o tempo, a mulher... Olha só, gente, o que é o nosso inconsciente? Ele acaba nos traindo também. Para vingar, né, desse marido que dentro de casa é um e de fora é outro, ela começa a deixar de ser aquele troféu. Já não fica tão bonita, tão vistosa, e dessa forma ela está vingando dele, só que ela está vingando muito, se prejudicando muito mais a si mesma. Né? Cria uma armadura e uma armadilha para si mesma. Né? São duas coisas. Também tem causa inconsciente da obesidade, a mulher que engorda para não chamar a atenção dos homens. Muitas vezes pode ser uma pessoa que tem assim, uma sexualidade mais exacerbada e ela com medo... E com compulsão. Isso, e ela às vezes com medo do que ela é capaz de fazer, ou se ela inclusive é casada, ela começa num processo de deformar o corpo dela, porque assim ela está protegida, entendeu? Porque a gordura é uma capa de proteção. Outras porque sofreram abuso na infância e começam também a comer para evitar que alguém olhe para elas. Gente, tem tanto caso, e tanto caso triste, sabe? Que a gente vai conhecendo, é muito difícil. E isso aí é bom lembrar, gente, que acontece com homem e com mulher também. Sim. Tá bom? Porque a gente dá o exemplo de mulher, que os casos de consultório que a gente tem, por exemplo, ao longo desses anos de estrada, mais com mulher, porque mulher é que procura ajuda. É verdade. Homem não, homem fica lá, tá barrigudo, tá gordo, mas não tá nem aí. Tá? Ele só vai lembrar de obesidade, o homem, a hora que tem o primeiro infarto. A hora que o infarto vem, aí a pessoa começa a lembrar. Tá? Justamente isso. Outra coisa também, né, eu estou olhando, olha só, gente, como esse assunto é extenso, eu e o Fernando fizemos nossos mapas mentais, olha aqui, o dele, o meu, a nossa colinha. Outro caso também, que a gente conhece, é autopunição, que a própria, no caso de mulher também, sabe? Por ter passado por um aborto, às vezes até espontâneo, mas a mulher não estava desejando aquela gravidez, entendeu? E aí perdeu o neném, e aí surgiu o quê? Um complexo de culpa. Esse neném deve ter morrido por minha culpa, porque eu rejeitei, eu não queria estar grávida nesse momento, e aí ela começa a engordar, e é engraçado, porque às vezes é aquela obesidade que fica com uma barriga de gestante, sabe? Então, assim, autopunição, é inconsciente, mas com o trabalho da terapia, a gente vai trazendo isso para a consciência. Por isso que é bonito, né, Fernando? A regressão que pode ser feita, voltando na infância, ressignificando tudo aquilo que a criança passou. Outro caso também, mãe que teve o filho e não queria, não era a hora, sabe? E começa o bebê. Isso foi caso até de hipnose, já que tem um caso no meu livro de uma amiga minha dos Estados Unidos. Esse livro que eu escrevi é um livro que traz histórias reais. Eu escrevi junto com o norte-americano Richard Crevolin, Seja o Herói de Sua História.
E uma das histórias que eu coloquei aqui é de uma amiga minha, norte-americana, que tinha feito cirurgia bariátrica e voltou a engordar, começou a engordar. E aí ela resolveu procurar um psiquiatra, que era psicoterapeuta também, e ele fez com ela a hipnoterapia. E ela voltou na infância dela. E uma das coisas que ela lembrou na infância dela é que quando ela nasceu, a mãe achava que ela estava assim, primeiro tinha ciúme dela com o pai, que o pai estava apaixonado pela bebê. Segundo, a mãe, eles eram muito pobres e a mãe, às vezes, quando ia trocar a fraldinha dela, tudo isso ela viu na regressão. A mãe falava assim, você é um peso na nossa vida, não sei para que você nasceu, você é um peso. Olha o peso. O que ela se tornou? Um peso na vida, né, dela mesma, para poder confirmar aquilo que ela ouviu a vida inteira. Agora, a partir do momento que a pessoa toma consciência, vai ficar magoada com essa mãe? Vai. Mas aí entra mais uma parte da terapia, que é o quê? Trabalhar o perdão. Então, assim, tudo vai se encaixando e tudo vai se resolvendo. E ela, depois disso, que ela descobriu tudo isso e muitas outras coisas que estão no livro, ela conseguiu emagrecer o que ela tinha engordado e fixou no peso ideal dela. Então, gente, é muito sério. São muitas causas, motivações inconscientes. Então, e outras causas também, gente, é o medo, é a ansiedade, a mágoa, igual a Eliana falou, que às vezes a pessoa tem uma mágoa, por exemplo, do marido, e aí quer o quê? Quer punir o marido. Fala, não, vou deixar de ser magrinha. Vou ficar gorda e tal, e acabou. Depois dá desculpa, certo? Né? Quando o marido procurar, eu tô com vergonha, eu não tô me sentindo bem com o meu corpo, aí começa a dar desculpas. É uma forma de vingar e é uma armadilha. E é por quê? Porque ela tá dando um tiro no pé. Porque aí o marido, muitas vezes, vai fazer a besteira de procurar outra mulher. Então, quer dizer, vira o quê? Vira um rolo a vida da pessoa. Então, quer dizer, é um negócio muito sério a obesidade. Não é só uma doença física, não né? É emocional. Por exemplo, na questão da depressão, tá? Muitas vezes a pessoa ela pode entrar em depressão por causa da obesidade mórbida, tá certo? Mas muitas vezes também existe um mito, viu, gente? Que a pessoa muitas vezes fala, estou tomando medicamento antidepressivo e comecei a engordar. Olha bem, gente. Isso é um mito. Por quê? Porque o medicamento antidepressivo é um comprimidinho desse tamanho, gente. E o que ele tem ali, ó, de caloria, é impossível engordar uma pessoa. Mas o que acontece quando a pessoa está tratando a depressão, tomando o antidepressivo certinho? A pessoa ela começa a melhorar, ter um bem-estar geral, tá certo? Ela começa a ficar mais tranquila, tudo. E aí começa, muitas vezes, a aumentar o apetite. Tá certo? E ela começa a comer mais. Tá? E, aliás, lembrando, igual nós já falamos, que muitas vezes a pessoa começa a comer, porque aí já vem as carências afetivas de mamãe, que é a coisa toda. Então a pessoa começa a entrar na comida. E qual comida que ela começa a entrar? Ela vai entrar nas gostosuras, né, Eliana? Sim. É sorvete, chocolate, skinny, um monte de porcariada que tem aí no supermercado. Tá? Então tem que tomar cuidado. E às vezes, uma vez eu recomendei para uma senhora que ela estava nesse processo tudo. Falei, faz o seguinte, já que a sua carência é afetiva de mãe, o que você vai fazer? Você vai encher sua geladeira de maçãzinha lavada, você põe ali dentro da bacia, quer dizer, toda hora que você quiser dar uma beliscada, quer dizer, dar uma beliscada em alguma coisa, você vai lá e come uma maçã. Por quê? Porque a maçã, ela simboliza o quê? Amor. Tá certo? Tanto é que tem aquele negócio da maçã do amor. Então, quer dizer, isso é simbólico para o nosso inconsciente. Tá bom? Outra coisa também, nesse caso de carência afetiva da mãe, se a mãe for viva, se a mãe morar com você, o que você faz? Você chega para a mamãe, abaixa o orgulho, e fala, mamãe, estou com vontade, faz um cafuné, deita no colo da mamãe, tá certo? Pede para a mamãe fazer um cafunézinho, isso ajuda a pessoa a melhorar aquela carência afetiva. E muitas vezes trabalhar o quê? Uma mágoazinha que ela tem da mãe, tá certo?
E outra coisa que a gente vê também, que as pessoas, e até a gente vê muito em pessoas que fazem dietas e não conseguem emagrecer. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes ali dentro tá cheio de sapos vivos. Como uma vez uma paciente minha falou, Eliana, não é um ou outro sapo que eu tenho aqui dentro, não, é um verdadeiro brejo. Então, a gente precisa aprender a dizer não, a gente precisa aprender a aprimorar nossa autoestima, e isso serve para homem, para mulher, para criança, a gente precisa se posicionar diante da vida, sabe? Porque as pessoas abusam, começam a abusar e você não sabe mais se a pessoa está perto de você, porque te ama, porque admira a sua essência, o seu significado, ou se está perto de você porque você é útil. E você fica lá falando sim, engolindo sapos e só engordando. Fala, gente, mas não pode. Eu faço dieta o tempo todo e não emagreço. Vai lá no Vigilantes do Peso, pesa, continua fazendo a dieta e não emagrece. Então vamos trabalhar a mente. Vamos trabalhar a mente, porque sapo, a gente precisa começar com esse posicionamento. É dizer não quando for preciso, tá bom? Beleza, então quer dizer, junto a isso, depois que a pessoa se conscientiza das questões emocionais, quer dizer, aquela pessoa já está cheia de maus hábitos alimentares. Aí é hora de procurar uma nutricionista, uma profissional nutricionista, ou médico nutrólogo, tá certo? Para quê? Para esses profissionais ensinarem a pessoa a se alimentar de forma correta, tá certo? Aí sim entra. Mas tem que estar preparado, né, para mudar esse estilo de vida. Exato. Porque também aprender a comer. Come 1, 2 meses, 1 ano, depois volta a comer tudo, não vai adiantar. A pessoa precisa trabalhar a mente dela. Exato. Por isso que a gente fala, emagrecer de dentro para fora. Você tem que mudar, é como se virasse uma chave na sua mente para que você possa, daqui para frente, olhar para o alimento e não ficar mais com aquela compulsão. O Fernando é testemunha, porque eu passei, estou passando ainda, mas tem 6 meses que eu comecei a trabalhar a minha mente com a hipnose. Eu tive ajuda no começo de um hipnólogo, um hipnoterapeuta, e aí depois eu continuei fazendo, até porque também aprimorei meus cursos dentro da programação neurolinguística, hipnose clínica, fui fazendo, porque eu fiquei tão empolgada que eu falei, pronto, agora eu vou aprimorar tudo isso. Vou resgatar o projeto Viva Leve de Corpo e Alma, que é um projeto de 20 anos atrás, onde eu trabalhava com grupos de apoio ao emagrecimento, grupos de mulheres aqui no SESC de Uberaba, e depois no consultório, que meu pai emprestava o consultório para a gente, e esse grupo era trabalhando programação neurolinguística, que eu já tinha o curso, então a gente trabalhava isso. Agora juntei tudo, juntei a hipnoterapia, e o Fernando é testemunha, porque antes, gente, eu tomava sorvete todo fim de semana, não é? Chocolate era quase todo dia, ele já deixava lá a barrinha de chocolate, eu comia um pedaço, e esses dias ele comprou 2 barras de chocolate essa semana, veio me entregar as barras, olha como ele gosta de me tentar, né? Me testar. Mas ele me entregou, eu falei, Fernando, eu ainda tenho o chocolate que você comprou há mais de mês atrás. E mostrei para ele, eu tinha meia barra aberta e uma inteira, e ficam, gente, debaixo do meu laptop, no meu escritório, assim, debaixo do apoio, no meu laptop, ou seja, na minha frente. E eu não tenho vontade de comer, porque eu mudei, entendeu? Mas eu mudei de dentro para fora. Então, assim, é muito interessante, né, Fernanda? A forma como eu me alimento agora, a vontade de fazer exercício físico, a energia, isso tudo é mudança interna. E quando é interna, a gente sabe que é definitiva, né? Então, isso tudo, gente, é reflexo de um condicionamento que foi feito, tá? Através de uma hipnose, auto-hipnose, tá certo? Reprogramação. Exato, e reprogramação mental mesmo. Tá? E a gente Muito tem bom. que sempre que lembrar que a obesidade, gente, a gente faz no começo de forma inconsciente. Agora, para a gente desfazer a obesidade, aí sim tem que ser de forma consciente. Ela começa de forma inconsciente e para você desfazer tem que ser de forma consciente. Você tem que tomar a decisão consciente. Mas o interessante é que, através da hipnose, a gente atinge o seu inconsciente.
entendeu? Exato. E a gente vai reprogramando o seu inconsciente, porque a compulsão, tudo isso, essa necessidade de afeto, de tudo, tá lá no nosso inconsciente. A gente, às vezes, pega uma coisa para comer e nem percebe, confunde muito a fome emocional com a fome física. A gente tem que se perguntar, se aquela fome surgiu de repente, é emocional. Se é uma fome que já tem algumas 3 horas ou mais que você comeu, é física, tá? Se é uma fome por um determinado alimento, tem que ser aquilo, é emocional, cuidado. Agora, se qualquer alimento que você comer, uma cenoura que seja crua, que é uma delícia, e já te satisfizer, ótimo, é fome física. Então, a gente vai aprendendo também a se controlar. De repente vem aquela ideia e você aprende a se controlar. Vamos ver as perguntas? Isso. Antes disso, antes da gente entrar nas perguntas, é a gente lembrar também, tem uma dica bem interessante, que na hora que vier uma vontade de comer uma coisa que não deveria, que a gente sabe que não deveria, tome um copo de água gelada, tá? Primeiro porque no nosso cérebro, o centro da fome e da sede, eles ficam bem pertinho do outro. E muitas vezes a gente acha que está com fome e está com sede. Então, beba água primeiro, e gelada. Por quê? Porque o seu cérebro vai ter trabalho de regular a temperatura aqui dentro do seu estômago e você distrai, desconecta aquela compulsão, tá? Aquela vontade que às vezes é só emocional, é um desejo. Isso aí, gente, serve para tudo, até compulsão para fumar, para beber, para usar droga, tá? A água gelada, ela quebra a compulsão, tá? Por causa da questão da homeostase, lá do equilíbrio térmico do corpo, tá bom? Outra coisa é você procurar outras fontes de prazer. Isso ajuda muito. Até assim, a fonte de afeto mesmo. Arruma um cachorrinho, um gato, um animal de estimação que vai te ajudar a poder ter alguém para transferir e receber afeto. Isso ajuda muito, né, Fernando? Que mais? E outra coisa, a gente precisa também, durante esses trabalhos de autoconhecimento, olhar quais são as nossas crenças limitantes em relação ao corpo, em relação ao peso, em relação à saúde. Tem uma crença limitante que persegue as pessoas, que vocês já devem ter ouvido, é um ditado, não é uma expressão. A fulana é magra de ruim. Olha só. Então, quem é que vai querer ser magra e ser chamada de ruim? Olha só, não é? E aí fica com aquela impressão que quem é gorda é boa, sabe? E não tem nada a ver. Nossa, não tem nada a ver, é uma crença limitante. Então, a gente precisa tomar consciência dessas coisas para fazer as mudanças na nossa vida. E o pessoal que é magro tem que trabalhar o quê? Parar de ser preconceituoso. Porque, gente, não tem nada mais chato nesse mundo que uma pessoa com obesidade ter que ficar escutando os magrinhos, tá? Crítica. Tá? Você tem que reagir, você tem que fazer dieta, você tem que fazer isso. Porque o magro, ele tem mania de criticar. Porque ele acha que é uma grande vantagem ser magro. Tá? Ele acha, bobajada lá. Então, quer dizer, tem esse preconceito. Tá bom? É verdade. Então, aqui a Eliana, por exemplo, ela tem agora um trabalho que ela faz, tá certo? Com hipnose, tá? E que pode ser feito até online também, tá? Que ela tem aí uns 12 sessões aí, um pacote que ela faz. Todas as 12 sessões, a gente sempre vai fazer uma técnica de hipnose, mas eu vou utilizar outras técnicas também de programação neurolinguística, TFT, que é Thought Field Therapy, que é terapia do campo do pensamento, que é muito boa. Bom. O EFT, que é o Emotional Freedom Techniques, que são técnicas de libertação emocional. E ainda também eu associo tudo isso com os florais de Bach, porque os florais de Bach vão ajudar a trazer você aprender a dizer não para comida que não deve, né? Os florais ajudam, então nessa compulsão, ajudam a tranquilizar, ajudam na impaciência, quer dizer, de acordo com o que a pessoa estiver precisando, a gente vai trabalhar aquelas emoções também com os florais de Bach. Então é um trabalho assim, que eu fecho tudo, é completo, tá? E quem tiver interesse, aqui na nossa legenda, na descrição do vídeo,
eu coloco o link do meu site, onde eu explico esse projeto todo de hipnoterapia, e também o meu telefone, meu WhatsApp. Entra em contato comigo, a gente conversa, eu explico melhor, tá bom? Vamos às perguntas? Vamos lá. A gente já tinha cumprimentado os primeiros que chegaram. A Ana Cláudia colocou com compulsão alimentar porque não aguento mais. Então, é o seu problema, Ana Cláudia? Vamos lá, né? Então, a compulsão realmente essa, a pessoa fazer sem nem pensar, né? Ela fica só pensando naquilo. Isso é interessante, que tem floral de Bach também para esses pensamentos obsessivos. E hipnose em e si, a né? hipnose em si também, que vai voltar lá e entender onde começou a sua compulsão, ressignificar tudo isso. E descondicionar essa compulsão. Claro, descondicionar. Pedro falando aqui, né, que já foi bastante obeso, sei que o tema é sério, incomoda, porque também, outra coisa, essa fome emocional que a pessoa tem e faz ela comer compulsivamente, gera muita culpa, não é? Culpa, vergonha, a pessoa fica se punindo também, nossa, mas eu comi agora. Então, isso é muito ruim, isso realmente é triste. Inês, boa noite. Bruxo Games está aqui, boa noite. Bianca, boa noite. Obesidade, depressão, ansiedade, tudo que eu estou passando. Então, o Fernando explicou bastante, né? O que eu falei, porque a obesidade, ela pode criar uma comorbidade não só física, vamos dizer assim, com cardiopatia, problema circulatório, mas ela cria também uma comorbidade com transtornos afetivos, por exemplo, como a depressão, a ansiedade, e muitas vezes a depressão e a ansiedade também ela vai gerar uma obesidade. Tá? Então, quer dizer, fica assim, ó, é uma mão de via dupla. Tá? Então, tem que fazer o quê? Um trabalho multidisciplinar, tá? Com médico, com a parte psicológica, tudo, tá certo? Isso é muito importante. A Inês colocou aqui perfeita. A Inês é psicóloga no Rio de Janeiro, uma amigona nossa, né, Inês? Obrigada, Inês. Ana Cláudia, é tudo isso que eu sinto. Se estou feliz, como se estou triste. Se estou feliz, eu como. Se estou triste, eu como. Então, isso realmente vira uma mania, né? E a pessoa, toda emoção que ela tem, extrema, ela é a comida que resolve, é a fonte de prazer, que precisa mudar, entendeu, Ana Cláudia? A gente tem que buscar outras fontes de prazer, tá Exatamente. certo? Então, quer dizer, quem é casado, muitas vezes vão lá brincar na cama, vão namorar, ir para a cama, tá? Fazer amor, que é muito mais saudável. Com certeza. A Marilene, boa noite, Marilene. O Rodolfo Feijó disse assim, livro bom esse, li todo. Qual dos dois, Rodolfo? Conta pra gente. O do Fernando ou o meu? Ana Cláudia, doutora, como trabalhar a mente? Isso é o mais difícil, eu até hoje não consigo. Então, Ana Cláudia, é um processo, viu? Trabalhar a mente é um processo. Primeiro é querer. A hora que a pessoa fala, eu quero mudança, isso aí já é o primeiro passo. E aí é um processo mesmo de autoconhecimento, de autovigilância, mas nada que doa, sabe? Porque o legal, gente, é emagrecer sem sofrer, não é? Porque é emagrecer comendo. Eu como de tudo. Todo dia o Fernando traz fritura, a gente come de marmita aqui. Ele traz fritura, mas antigamente, antes de eu entrar nesse processo, gente, eu comia muita fritura. Ele trazia banana frita quase todo dia, eu separava a banana frita, sabe? Depois eu punha açúcar, canela e comia de sobremesa junto com ele. Agora, ele traz a banana frita, ele continua trazendo, só que eu pego uma rodelinha só, ponho no meu prato. A batata frita, eu pego uma batatinha e ponho no prato. E sabe o que eu faço? Eu deixo para comer por último, que aí eu já estou cheia, eu só como aquilo e não fico querendo repetir. E não sinto nada. É engraçado. Ele às vezes até ri de mim, porque é uma mudança, né, Fernanda? É uma coisa quase inacreditável. Então, né? Quer dizer, isso aí tem que trabalhar. É isso aí. Ana Cláudia colocou, estes médicos até hoje não conseguiram me ajudar. Então, porque remédios,
eles, inclusive, né, Fernando, a sibutramina, esses remédios Então, fortes, eu vou eles repetir. afetam o nosso comportamento também. Eu lembro quando eu era mais jovem, né, que eu sempre fui assim mais cheinha. E uma vez eu falei pro meu pai, nossa, me dá remédio para emagrecer, por favor. Ele falou, mas de jeito nenhum, você vai ficar enlouquecida, não Exatamente. dou, não dou. Ele nunca deu, meu pai era médico, psiquiatra, e ele não deixou eu tomar, nunca tomei, sabe? E essas anfetaminas, viu, gente, elas vão com o tempo, eu já falei isso no começo, com o tempo vai afetar o quê? Coração, circulação, além de afetar o quê? O sistema nervoso central, gente, causando perturbações na pessoa, até alucinações, tá certo? A Ana Cláudia também colocou, só se eu ficar hipnotizado o tempo todo. Não, Ana Cláudia, a hipnose mesmo é pouco tempo por sessão, mas aquilo fica permanente. E é interessante também que a primeira sessão, a hipnose que eu faço, ela é gravada, eu gravo, e depois a pessoa vai ouvir a semana toda, ou pelo tempo que quiser, sabe? Então vai fazendo aquela programação, aquela mudança. É muito interessante. Não precisa ficar o tempo todo em estado hipnótico, não. Fica tranquila, tá? Danilo Moreira, obrigado, Danilo. O Rodolfo, devemos comer algo a cada 3 horas? Olha, Rodolfo, isso aí depende muito de médico para médico, nutricionista para nutricionista. Dizem que não precisa, viu? Inclusive, assim, uma coisa que eu faço também há muitos anos já é o jejum intermitente. Mas eu faço só de 12 a 14 horas. Mas eu gosto, por exemplo, tomar meu lanchinho da tarde 3 horas depois que eu almoço. Então, isso aí geralmente, né? viu, é o Rodolfo, né? É o Rodolfo que perguntou. Então, Rodolfo, geralmente para quem tem problema metabólico, tá certo? Assim, Tipo diabetes, tudo, que tem que ficar sempre... Hipoglicemia, exato, né, a pessoa tem que manter o nível de açúcar no sangue, tá certo? Hoje em Para não dia der tem tanta vários... queda. Agora, quem não tem essa Tem esse vários problema. médicos falando hoje em dia que é muito bom a gente passar uma boa temporada, um bom tempo sem alimentar. Raline, boa noite, Raline. Helena Cunha chegou, que bom. O Rodolfo respondeu, eu li os 2 livros, Cure Suas Mágoas e Seja Feliz, e o da Eliana, Cara a Cara, com Alguém Muito Especial, Você. Esses 2 livros são ótimos. Obrigada, Rodolfo. Olha, que bom saber. Muito bom saber. Leia o Seja o Herói de Sua História também, você vai gostar muito, viu? Beleza. Que coisa boa. Gente, mais alguma pergunta? A gente deixou passar alguma coisa? Se alguém quiser complementar também, Inês, se você quiser complementar alguma coisa da sua experiência, por favor, escreva aqui para a gente, tá? Vai ser ótimo. E depois também, gente, o chat ele sai do ar, né? Mas os comentários ficam ativados lá embaixo. Se vocês quiserem fazer perguntas ou comentar, fiquem à vontade. Pode continuar comentando, fiquem viu, gente? Vocês podem comentar, no comentário vocês podem fazer uma pergunta, tá certo? O Rodolfo colocou, muito obrigada por responderem minha dúvida. De nada, Rodolfo. O Fernando Froze colocou, vocês estão de parabéns. Obrigada. Conteúdo muito importante e bem explicado. A obesidade tem sido o mal do século. Exato. Realmente. Tá? E é uma coisa, gente, que o governo ele tem que olhar para esse lado, fazer assim, trabalhos pontuais nesse sentido, para esclarecer as pessoas, tá certo? Porque isso aí no SUS está dando muito problema, porque você vê, existe a comorbidade física ali, ó. A pessoa vai ter problema físico, vai ter mais propensão a infarto, vai ter mais propensão a um AVC, tá certo? Então, quer dizer, tem que ser olhado isso com cuidado, tá? Porque é uma questão de saúde pública. E lembrar, gente, isso é uma verdadeira pandemia. Isso alastrou no mundo inteiro, gente. E eu tenho certeza que a obesidade ela mata muito mais do que qualquer infecção de vírus, de bactéria, seja lá do que for. Tá? Realmente. Porque já vem matando há mais de 40 anos, 50 anos, tá? Exatamente. O Rodolfo colocou, engordei 12 quilos acima do meu peso ideal devido à depressão. Isso. Então, aí é isso mesmo.
A depressão, e vira uma bola de neve, né? Porque aí você engorda, fica mais triste, né? Fica se isolando porque acha que não está bem, a roupa não está servindo, então assim, vira uma bola de neve. Por isso que a gente precisa tomar a decisão e querer essa mudança, de verdade. A Ana Cláudia disse assim, doutora, quero muito fazer esse tratamento. Entre em contato comigo no WhatsApp, viu, Ana Cláudia? E a gente conversa. O WhatsApp está na descrição, aqui na abaixo, descrição. Viu, gente? E entrem, do jeito que eu falei para vocês, tem o link do Viva Leve de Corpo e Alma no meu site. Além de ter toda a explicação de como é esse tratamento, tem também 2 vídeos meus, um onde eu fui entrevistada na TV Globo aqui de Uberaba, uns 2, 3 anos atrás, sobre a fome emocional, a fome e as emoções, e uma outra apresentação minha que eu fiz logo depois que eu cheguei da TV, lá o tempo é muito curtinho, aí eu fiz uma outra explanação falando mais sobre fome natural e fome emocional. Então, esses 2 vídeos vão complementar o que a gente conversou aqui, tá bom? Entrem lá. A Helena Batista, nós lemos alguns livros e assistimos vários vídeos. Com certeza, Helena e Pedro, né, são nossos amigões, já leram os nossos livros e estão sempre nos acompanhando e nos prestigiando com a presença de vocês. Obrigada, viu, Helena? A Helena Batista, sempre fui magra, mas durante a pandemia, acho que não terminou de escrever. Deu uma engordadinha, Helena? As pessoas não podiam sair, se exercitar, ficou muito difícil mesmo. E agora tem que voltar ao ritmo normal, né? Exato. Mas é isso aí, gente. Acho que podemos encerrar. Isso. Agradecemos por vocês estarem aqui conosco, foi muito bom. E depois, por favor, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, com quem vocês acham que essa conversa nossa possa ajudar. Tá bom? Isso. Tá? Porque a intenção nossa aqui, gente, é fazer a diferença na vida das pessoas. Com amor, com sabedoria e com aquilo que a gente puder ajudar mais. Com aquilo que a gente vai aprendendo, a gente vai compartilhando. Compartilhando tá com bom? vocês. Semana tá bom? que vem, terça-feira, 20 horas, a gente vai estar aqui com um novo tema. Quem quiser trazer sugestões para nós, será ótimo. A gente agradece. Gente, é uma dificuldade a gente escolher um tema, tá? Eu gostaria tem tanto tema interessante, não tem, porque é tanta coisa. coisa. Então, se vocês tiverem algum tema, passe para a gente, que a gente vai estudar, vai tá bom? Avaliar e marcar para fazer. Tá? Certo. Muito obrigada, gratidão, Rodolfo, Feijó, obrigada. Obrigado, Juliana, vou ler seu novo livro. Obrigada, viu? Boa noite a todos.